Olá, começa agora o Prisma, programa produzido pelos alunos de jornalismo da Unicinos. Na primeira edição, produzida no campus Porto Alegre, vamos falar sobre direitos humanos. É isso mesmo, João. Você vai conhecer a origem da Declaração Universal elaborada pela ONU. Nossa reportagem trata também de imigração. Em Porto Alegre, um grupo de imigrantes busca novas oportunidades. Na Ilha dos Marinheiros, a obra da nova ponte do Guaíba vai exigir mudanças da comunidade e nós vamos conferir como os moradores estão lidando com o reassentamento. As crianças também devem ter seus direitos garantidos, principalmente o direito de ter uma família. Hoje você vai conhecer a história de um jovem que encontrou o seu lar aos 15 anos de idade. E numa época em que todo mundo pode falar o que quiser nas redes sociais, quais são os limites da liberdade de expressão? Você vai saber por que ela é fundamental para a democracia. Eu sou Natália Amaral. E eu sou o João Daniel Aita. Fique agora com o Prisma. Em 2018, a Declaração Universal dos Direitos Humanos vai completar 70 anos. Essa data representa uma grande conquista, mas também uma grande responsabilidade. É verdade, Natália. Uma grande responsabilidade para todos os cidadãos e para todos os países que assinam a Carta. E no programa de hoje, vamos mostrar 4 artigos da Declaração. Direito ao trabalho, a moradia, a liberdade de expressão e a ajuda na infância. Mas antes disso, na primeira reportagem, você vai ver como surgiu a Declaração Universal. Bom, a Declaração dos Direitos Humanos, ela foi elaborada após a Segunda Guerra Mundial, que envolveu os países da Europa, Estados Unidos, Japão, e o mundo tinha que ser reconstruído em cima de uma Europa devastada, tanto por uma grande violação de direitos, seja pelo holocausto de judeus, ciganos, homossexuais, negros, deficientes, quanto pelo próprio palco que foi, a guerra. Os direitos humanos, tal como eu estou colocando aqui para vocês, como um conjunto de normas que asseguram direitos básicos no cenário internacional, foram extremamente importantes na construção, na elaboração da Constituição Brasileira de 1988, porque nós temos o artigo 5º da Constituição, por exemplo, que traz os direitos fundamentais, né? Os direitos fundamentais, eles vão um pouco além daquilo que está na Declaração Universal e nos pactos e tratados internacionais, mas eles têm como base, eles têm como parâmetro aquilo que já estava consagrado na legislação internacional. É interessante que a gente pense duas coisas. Direitos humanos devem ser primeiramente entendidos como direitos, ou seja, eles devem gerar deveres de tutela, de cuidado, de proteção, de promoção dessas qualidades. E, no segundo lugar, eles devem ser entendidos como universais. Isso significa que essas reivindicações se aplicam a todos os seres humanos pelo fato de eles serem tão somente seres humanos. Ou seja, não é preciso que você pertença a nenhum grupo em especial para que você seja sujeito desses direitos. Nós temos hoje uma realidade bastante preocupante no mundo, porque existe um trânsito involuntário de pessoas muito grande, né, que estão sendo obrigados a sair dos seus países de origem e buscar refúgio em outros lugares, e as barreiras para essa movimentação, que não é uma movimentação voluntária, elas são cada vez maiores, deixando essas pessoas sem qualquer tipo de proteção. Cheguei no Brasil em dezembro de 2014. Estou aqui dia 15 de agosto de 2015.
Eu chego em 2013. Eu achei esse emprego lá na internet, no Facebook, muito engraçado. Eu estava em casa aprendendo português, né? Porque eu tinha um pouquinho de problema de falar português, lá no país onde falo francês. E eu escrevi algumas palavras em francês, traduzi em português, graças a Google, né? E mandei em todos os restaurantes que eu estava achando, né, no Porto Alegre. No momento que eu cheguei, não tinha ninguém que me ajudasse para o idioma também, né? Então, a gente tentar, né, para se adaptar. Imigração, basicamente, é o movimento de algum indivíduo ou um grupo de pessoas entre fronteiras, né? Lá no Cine, já fui lá porque eu trabalho. Então, o Cine, ele tem o dever de registrar os imigrantes, né, a situação dos imigrantes, questão de preencher currículos. O Cine também ele contratou imigrantes para enviar esses currículos para as empresas. Só que muitos empresários eles pedem para não enviarem os currículos de estrangeiros, por causa da questão do português, principalmente aqueles que têm dificuldade de falar o português, né? Isso é uma questão que impede eles de serem empregados pela dificuldade do português, né? Que os imigrantes têm algumas dificuldades, por exemplo, a questão linguística, né? Sempre, principalmente imigrantes que estão vindo em maior contingente de países de fala francesa, tanto do Haiti, por exemplo, como do Senegal, na África. Saber para quem se direcionar, né? Para quais órgãos se direcionar. Lá é muito estranho, né? Eles estão falando que os papéis têm que vir para cá, a gente faz tudo, olha aqui tudo certo. E eu falei, não sei porque estava demorando tanto. Sério, eu estava desistindo mesmo de vir para cá, porque eu falei, não sei porque tinha tanto problema, né? Todos os meus papéis estavam tão direto lá e sempre estava demorando. Eles não estão vindo numa quantidade que seja uma ameaça ao emprego de outras pessoas. Tirar um pouco esses mitos sobre os imigrantes. Eu acho que essa é a melhor forma de ajudá-los, em primeiro lugar. Eles estão trabalhando como toda pessoa quer um emprego, né? E acho que eles não estão tirando a oportunidade de ninguém. Eles estão no direito deles. Brasil é um país imigrante, com certeza, né? Era mesmo, porque é motivo que os brancos chegaram aqui é a mesma coisa. Que eu acho que o Brasil até pode falar como o Brasil é uma terra de índio, né? Uhum. Então, quem chegar aqui depois dos índios é imigrante, né? Mas a forma é diferente, porque muitos brasileiros acho que são os negros que foram imigrantes. É muito bacana mesmo, é muito legal. Todas as pessoas gostaram de mim, né? Isso que eu acho. É um time bem legais. Eles estão juntos faz 2 anos. Desde o início eu estava trabalhando meu serviço mesmo, porque cada mês eu tenho que fazer 5, 10 minutos só para explicar a minha história. Na verdade, eu venho aqui para fazer meu serviço, né? Mas como as clientes estavam querendo saber sobre mim, estava demorando. Algumas já conheceram já meu nome, perguntam sobre mim, onde eu venho, muita coisa. O Martá, para mim, ele é um exemplo aqui dentro, sabe? De uma pessoa querida, que não falta trabalho, que ajuda a fazer as coisas, que respeita as pessoas, sabe? Esse é um desafio, né? Porque tu pode sair ruim em casa, sempre no serviço tem que ser bem, né? Bom, alegre, sabe? Mostrando ao cliente tu gosta do serviço. Meu irmão tinha uma filha que nasceu faz 1 ano e meio agora. Eu conheci ele só na Skype, né? Uma coisa chata. Então começa a falar sobre muitos nomes, menos eu, porque eu não estou em casa e isso é muito chato mesmo. A passagem lá é muito caro, né? E eu estou guardando dinheiro para ver esse final do ano, eu vou tentar, não sei como vai ser, né? Mas eu quero ir lá visitar ele.
tu só dá a moradia também não adianta, né? Claro, tu tem que levar em consideração as questões culturais, as questões sociais. Então, não adianta se a pessoa mora numa vila onde ela tem um cavalo ou uma vaca, não adianta tu dar um apartamento, onde é que ela não tem estacionamento para vaca nem cavalo. E aí, no momento que tu tira ela de lá, que ela tinha o leite da vaca para beber e subsistir, ela não vai ter mais. Então, tu está criando um problema para essa pessoa. Muitas das famílias que estão lá, elas já foram para lá resultado de remoções de outros locais, né? Então, e elas estabeleceram assim uma relação muito forte com o espaço, pelas visitas que a gente fez, e enfim, um pouco que a gente conhece, elas estabeleceram uma relação muito forte com o local. Muitas delas, inclusive, a relação com o rio, a relação com as cheias, elas sabem como, claro, evidentemente que tem casos excepcionais, né, que aí elas necessitam, né, mas elas conhecem o ritmo da natureza daquele ambiente que está ali. Então, existe, além, né, da relação social comunitária, ou seja, as relações de vizinhança daquelas comunidades, daquelas famílias, tem a relação com o ambiente também. O empreendimento é num todo, né? Não é só a execução da obra. O empreendimento tem o reassentamento e tem outras etapas que tem que ser cumpridas, né? A própria gestão ambiental que a gente tem que cumprir. Então, tudo isso faz parte do empreendimento e os recursos destinados a isso são para o empreendimento. Então, a gente, tendo a perspectiva de que tendo recurso suficiente para o empreendimento, também vai ter para as famílias e para a execução desse programa de reassentamento. Que sem a execução do programa não se consegue terminar a obra, né? Então, a obra em si depende muito da execução desse programa de reassentamento. Então, pode demorar um pouco, deve demorar atrasou um pouco pelo que a expectativa que a gente tinha, mas é um programa que está em andamento que deve ser cumprido até a previsão nossa em 2019 ainda. Esse processo é um processo que deveria ser executado com toda uma estratégia de participação comunitária, né? Uma real participação comunitária, né? E a gente não tem visto isso. Legalmente, a participação comunitária ela é garantida, né? Na legislação nacional e internacional mesmo, que vai tratar dos reassentamentos, mas até onde as pessoas efetivamente impactam nas decisões, né, que vão acontecer durante esse processo, ainda é bastante frágil, né? É uma participação muitas vezes meramente formal, porque as pessoas não conseguem definir
Por exemplo, como vão ser as unidades habitacionais onde eles vão ser reassentados. Então, a gente vê com muita preocupação isso, porque vimos muitos croquis, vimos muitas simulações, né, feitas por computador, mas a gente não viu documentos concretos ainda dizendo e que comprovem um cronograma. A dificuldade que se tem, que o DENIT prevê por os próximos anos aí, é justamente a incrementação de recursos para a continuidade dessa obra. Então, à medida que se tiver a disponibilidade desse recurso, teria condições de dar um andamento e cumprir, vamos dizer assim, o prazo, não o prazo inicial, porque esse já foi comprometido, né? Mas a previsão que seria para 2019 sua conclusão. A gente tem até mesmo garantias legais muito importantes para essas pessoas que têm o direito de posse, por exemplo, a função social da propriedade, que está garantida, né, no Estatuto da Cidade, na Constituição Federal, mas que a gente vê influências claras do mercado sobre isso, porque nós temos vazios urbanos na cidade, né, para além de terrenos que compõem esses vazios urbanos, prédios, né, que são desocupados e que poderiam ser usados para habitação popular, né, e a gente não vem conseguindo efetivar isso na prática. Se a gente não conseguir fazer o reassentamento antes de entrar lá dentro nós não vamos poder entrar na comunidade lá sem que o reassentamento já esteja em execução e que algumas casas estejam prontas para remanejar essas pessoas. É bem importante a união da comunidade para garantir os seus direitos, como a gente viu agora na reportagem da Ilha dos Marinheiros. E essa união, o direito de se reunir em comunidade, de expressar a sua opinião, é um dos grandes marcos da Declaração dos Direitos Humanos. E liberdade foi uma das palavras que marcou a Revolução Francesa, movimento que deu origem ao primeiro documento sobre direitos do homem e que inspirou a Declaração da ONU. Não é à toa que a liberdade de expressar o que pensa se tornou uma das principais bandeiras dos movimentos sociais. Na próxima reportagem, nossa equipe explora os limites da liberdade de expressão e sua relação com a democracia e o jornalismo. O limite está no respeito ao próximo, né? Então, a imprensa, ela tem liberdade. Ela deveria ter uma autocrítica, né? Até onde ela mesmo pode ir, que nem uma pessoa. Se eu te ofender, né? Tu tem direito a me responder. Intervenção em sindicatos, né? e perseguição policial, desaparecimento de gente, nem sabe por quê. Todas as pessoas são livres para manifestar as suas opiniões, as suas ideias. A internet é um bar que tem hoje a possibilidade de ter um microfone para cada um. Não aguarda, meu. Aguarda não. Tô aqui, tô aguardando, tudo bem? Pra mim, Mas eu tô aguardando. Pra mim, tu tá junto, velho. Lá embaixo tu te identifica. Sou repórter, né? Tava
fui detido pela Brigada Militar quando estava cobrindo uma manifestação de estudantes que ocuparam a Secretaria da Fazenda, isso em junho de 2016. E na ocasião a brigada entrou para retirar os estudantes, tá? Eu estava lá dentro. Fomos detidos, chegamos a ir para o presídio central, o camburão, algema, corrente, aquela coisa toda. Ficamos 14 horas detidos naquela ocasião, fomos liberados às 2 horas da manhã. Somos réus, 10 pessoas, que, enfim, por um crime, né, que seria, no meu caso, fazer reportagem, né? Era um militante do movimento sindical, popular, comunitário, a gente se reunia para discutir, não é? O ônibus, por exemplo, transporte coletivo. Né? Bom, se movimentavam. Na ditadura, né, isso era uma coisa que já implicava em algum risco. Deve ter algum comunista, deve ter algum agitador, deve ter algum terrorista se metendo disso aí para criar problemas para o governo. Então já tinha era sempre um risco. Tu reunir pessoas para tratar dessas questões. E as pessoas vinham se reunindo há muito tempo. Mas com o golpe, então... Eu acho que nós estamos num século, o século XXI. Eu, pessoalmente, acho isso fantástico, o nosso século. Né? A gente está numa discussão onde a gente está começando a falar sobre liberdade de expressão, liberdade de condição social, liberdade de gênero, ou seja, eu posso me constituir, liberdade de identidade, essa é a grande palavra. A única coisa que muda em relação ao mundo como era antes é que ele potencializa a tua possibilidade de disseminar o que tu está dizendo. O que tu dizia antes para poucas pessoas, agora tu diz para muitas. Diz, mas é só isso? Não é só isso. Como tu tem essa possibilidade, que eu estou dizendo pode ser muito óbvio, tu arrisca mais no sentido de emitir opinião. Isso, vocês que são jovens, sabem melhor do que eu. Quer dizer, quem está emitindo opinião hoje sabe que vai fazer repercutir aquilo que está pensando em relação ao depoimento do Lula na Lava Jato. E que o que ele disser vai ser lido pelos amigos, pelos inimigos, sei lá, pelos parentes, por todo mundo. E hoje todo mundo produz informação, produz opinião. A própria Constituição Federal estabelece a possibilidade de quem pratique uma ofensa ou se exceda na liberdade de expressão, seja responsabilizado civilmente, né? Através do pagamento de uma indenização, de uma reparação de dano, material ou moral que isso pode acarretar. Né? Então, realmente é bastante complicado hoje essa história pela facilidade, né, que especialmente a internet trouxe para fluição, não sei se existe essa palavra, né, das comunicações. Né? Essa questão vai se cronificar mais, né? Que cada vez mais nós vamos ter menos possibilidade de nos manifestar contrariamente às ideias do Estado, vamos dizer assim, de fazer uma crítica ao poder estabelecido e coisas que tais, né? Veja essa repressão que houve nas manifestações, né, do dia 28 e depois no dia 1º de maio. Né? Bom, pela liberdade não, né? Tem diversos casos que nos mostram isso, os números de violência contra jornalistas são enormes, né, no Brasil. Bastante. Eu estava fazendo meu trabalho, eu sou mulher, enfim. Você não imagina que um cara fardado com uma arma vai atirar na sua cara. Mas tem uma outra questão que não são esses casos assim mais pontuais, porque isso não joga na cara, assim, tipo atentados à liberdade de imprensa física, pegar o cara, botar ele no camburão, algemar e tocar numa cela fedorenta e tal. Só que, tipo, tem essa imposição de uma versão oficial, ela acontece o tempo inteiro, assim, no cotidiano dos jornalistas. E daí, tipo, a gente fala, tá, a democracia ela precisa de uma imprensa livre, né? Bom, que liberdade é essa? Eu nunca fui censurado na Zero Hora. Isso não é retórico, nunca fui censurado. Tu pode, em algum momento, ter um chefe, ter um colega que diz assim, olha, isso que tu está escrevendo não tem fundamento ou tu está exagerando.
Mas nunca ninguém me disse o que eu deveria fazer ou não na 0 hora. Nunca. Nunca. Se dissesse, eu ia dizer agora aqui. O que aconteceu comigo na 0 hora, sair da 0 hora, é porque em determinado momento eu percebi que eu ia perder o meu espaço lá dentro. E eu ia perder por causa das minhas posições. Dizer, bueno, mas isso é uma forma de censura? Não, pode até ser. Para se consolidar, precisa realmente de ter, não é, uma verdadeira liberdade de expressão. Né? E isso é o povo que tem que, né, decidir democraticamente. Daí que é preciso, nas escolas, nos sindicatos, nas entidades, nas associações de moradores, nas igrejas, né? Em todas e qualquer ações comunitárias, né? Essa ideia básica ser, não é, discutida e ela formatar, não é, uma consciência que possibilite que numa constituinte verdadeiramente exclusiva, livre, soberana, o país possa se organizar efetivamente, né, e possa garantir que tenhamos, né, um país-nação, né, e uma sociedade efetivamente democrática, e a democracia não apenas na letra da lei ou no discurso, que são coisas importantes, mas na vida de milhares de milhões de pessoas. Bom, é claro que há uma série de coisas a serem pensadas quando a gente faz essa pergunta. Uma delas, é óbvio, é o interesse da própria criança. E sob esse ponto de vista, uma vez que a gente deve entender os direitos humanos como aquelas reivindicações que dizem respeito às qualidades ou às características mais fundamentais a todo ser humano, é óbvio que o convívio familiar, seja ele entendido em qual formato for, é um desses pré-requisitos que devem ser cuidados, tutelados, promovidos. Então, sob o aspecto do desenvolvimento da própria criança, é óbvio que uma adoção ou a tutela, o cuidado dessa criança por qualquer tipo de formato familiar é extremamente fundamental. Fazer parte de uma família é o sonho de cerca de 1.100 crianças em abrigos gaúchos à espera de um lar permanente, o equivalente a 15% do país. A maioria são abandonadas no início da infância e adotadas por pessoas que se programam há anos para a sua chegada, mas nem sempre é assim. Marcelo tem 19 anos e nasceu em Santo Ângelo. Com alguns dias, foi dado pela sua mãe biológica, a avó, que o levou para Santa Rosa junto de outros irmãos adotivos. Se mudou para Canoas aos 7 anos e, mais tarde, aos 13, passou a viver em um abrigo. Eu comecei a entrar na pré-adolescência e, como a minha mãe tinha uma certa idade mais avançada e tal, ela acabou não conseguindo lidar com toda essa avalanche de coisas que estava acontecendo comigo, na vida pessoal, e eu fui parar em um abrigo de passagem. No bairro Matias Velho, no abrigo municipal Renascer. A Casa Lar, ela é pensada como uma residência, né, normal. É uma residência num bairro, né, ela atende até um número máximo de até 10 crianças, né, entre meninos e meninas, crianças e adolescentes. A gente busca, ela é pensada também num serviço que possa oferecer um atendimento mais individualizado, ou seja, cada um tem as suas roupas, cada um tem os seus calçados, cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu roupeiro. Entrei no abrigo, eu estava com gente desconhecida, gente de várias outras vivências que eu estava acostumado, então eu tentei, tipo, manter o que eu sou, assim, tipo, não deixar influenciar e tirar o melhor daquela experiência, assim. Tipo, o pessoal de lá faz tudo pra gente realmente ter, tipo, um back assim, tipo,
grande, assim. E pra gente não sair de lá perdido no mundo, sabe? Eu falo com alguns, tem um que mora aqui bem perto de mim. Sim, várias vezes, tipo, como eles davam passagem pra escola, às vezes não tinha passagem, ela pegava metade de dinheiro dela, assim, pra mim vir pra escola. A gente criou uma relação bem próxima, a gente não se falou mais, mas ela é uma das que eu ainda tenho contato, assim, de vez em quando. Então, os pais sociais, eles são figuras que passam maior estabilidade para as crianças, né? São figuras permanentes. Então, eles permanecem ali um período de 24 horas. Né? Eles convivem com essa criança em tempo integral. Então, eles acompanham em atendimentos de saúde, eles participam das reuniões de escola, né? Eles conseguem fazer com que essa criança se sinta de fato acolhida. Né? Eles conseguem dar esse carinho, esse afeto, né? De acordo com as necessidades de cada um. Isso é muito gratificante para a gente trabalhar com crianças. Eu me sinto muito realizado em trabalhar com essas crianças hoje. Tu aprende muito a cada dia. Cada dia tu aprende uma coisa nova, melhor do que tu aprendeu ontem. Sem explicação. A ajuda dos pais sociais é apenas parte do que a criança e o adolescente precisam quando estão nos abrigos. Ter um acompanhamento psicológico é fundamental para que os abrigados possam lidar com suas vivências e encontrar um novo lar. Então, tinha as psicólogas do abrigo e eu ia uma vez a cada 15 dias e uma psicóloga ali na Praça do Avião, na frente, tem um centro ali, que ele é público, né? Então, a cada 2 vezes no mês eu ia ali e tinha acompanhamento direto com uma psicóloga, a qual eu conversava e aos poucos eu fui vendo que na verdade a culpa não era minha, né? Eu tinha sido uma vítima, e demorou muito para eu perder essa mentalidade de culpa, assim. E isso acarreta, em certa maneira, um grande trauma para a criança, assim, independente da idade dela, ela já sente esse abandono nesse sentido. Então tem justamente todo esse cuidado dessa avaliação para que ela não sofra um abandono novamente, de ter, né, toda essa questão da espera, essa questão da rejeição, que enfim, as crianças têm noção, por mais que a gente ache que não, né, elas expressam isso. Então tem todo esse cuidado justamente para que ela vá para uma família em que ela possa se adequar e se desenvolver da forma mais saudável possível. Marcelo avançou no processo por já possuir uma relação com a família que iria lhe adotar. Sua nova mãe era, na verdade, a antiga irmã adotiva. Eu fiquei quase 2 anos lá e durante esses 2 anos, a minha irmã adotiva, filha da minha irmã adotiva, entrou em contato comigo, eu comecei em psicólogo, assistente social e ela também, e foi um processo bem assim, devagar, né? E ela resolveu pegar minha guarda. Isso daí, quando a minha irmã demonstrou interesse em me adotar, também ela estava começando no psicólogo, meu cunhado também. Além de ir no psicólogo, eles iam na assistente social também. Pela minha esposa, né, que ela tem toda uma vivência junto, né, com o Marcelo. Desde pequenininho, eu acho que sempre estava junto com ele, né, sempre. E daí, quando a gente ficou sabendo disso, nos preocupou bastante, né. Ninguém nasce sabendo fazer as coisas, né. A gente não nasce sabendo ser pai, ser mãe, e a gente vai aprendendo com a vida, né. Então, por exemplo, com o Marcelo foi a mesma coisa, a gente teve que aprender algumas coisas a lidar com ele, das situações todas, ele com a gente, né? E a gente tenta acertar. De todos os dias da tua vida, qual é o dia mais importante? Um dos mais foi quando eu vim pra cá, com certeza. Era o dia que eu vim pra cá, sabe? Mas chegar aqui e ver que tinha tipo um cartaz assim, me recebendo, e saber que realmente eu ia voltar pra lá no domingo de noite, que era o que eu sempre fazia. Que bom conhecer histórias como essa, com um final feliz, não é mesmo? Mas nem sempre é assim. Apesar de seus quase 70 anos, existe ainda muito desrespeito aos direitos humanos. Aqui no Prisma, procuramos mostrar algumas histórias que poderiam ter finais bem diferentes se não fossem os princípios da Declaração. Afinal, é isso que se espera do jornalismo: comprometimento e seriedade com a cidadania e no combate às injustiças sociais. Porque enquanto houver problemas, o jornalista se faz necessário.
Obrigada por nos acompanhar nessa jornada. Boa noite. Boa noite e boa sorte.